dando continuidade ao assunto soluções de EDOs por substituição. Eu só vou fazer um resuminho rápido do primeiro método que a gente viu na aula passada. Bom, lembrando que nosso objetivo para esse tipo de resolução, resolução por substituição, é transformar o EDO ou em separável ou em linear. E sendo, então, um EDO separável ou linear, a gente já conhece os métodos para chegar nas soluções. Então, olha, na aula passada a gente falou sobre esse tipo de EDO, a gente pega esse termo e chama ele de U, a gente acaba fazendo uma mudança de variável, e dessa forma a gente acaba recaindo em um EDO de variáveis separáveis. Tá? Nesse caso, a gente está trocando a variável y pela variável u. Então, essa EDO que a gente vai trabalhar, ela é uma EDO nas variáveis u e x. U é a variável dependente, x é independente. Sendo separável, a gente sabe resolver, a gente usa aquele método de integração. Fazendo isso, a gente chega na solução para a função u. Tendo essa solução, a gente volta nessa equação aqui, no caso foi a equação que a gente utilizou para fazer essa mudança de variável, nessa substituição, e por essa equação a gente consegue chegar na expressão para a função y, que é a solução da nossa EDO inicial. Okay? Então, foi isso que a gente fez na aula passada. E vocês vão ver que esses outros dois tipos de EDOs que eu vou passar para vocês hoje, tem um método muito parecido com esse. Tá? É basicamente o mesmo princípio aí que a gente utiliza. O primeiro tópico que a gente vai ver nessa aula é um método de resolução para EDOs conhecidas como EDOs homogêneas. Em uma das nossas aulas anteriores, quando a gente estava conversando a respeito de EDOs lineares, a gente definiu como sendo uma equação homogênea, uma EDO linear homogênea, aquela EDO cujo termo independente era igual a zero. Então, a gente tinha algo do tipo, olha, eu tinha aqui uma função, vou chamar de A1, multiplicando a derivada primeira, mais uma função A2, multiplicando y, e desse outro lado da equação, uma função que eu vou chamar de f de x. Então, no caso, essa daqui é uma EDO linear, e a gente chamou de EDO linear homogênea, aquela EDO cujo termo independente, no caso aqui a função f, é igual a zero. Tá? Então, a gente acaba usando essa nomenclatura, EDO linear homogênea. Esse termo aqui, ele vai estar relacionado a EDOs desse tipo, tá? Não necessariamente lineares, e apesar de ter o mesmo nome, vocês vão ver que é uma outra definição. Tá? Então, não confundam. Isso daqui está relacionado a EDOs de forma geral, e aquela primeira definição que a gente viu se aplica às EDOs lineares, quando o termo independente é igual a zero. Bom, então, nesse caso, a gente vai considerar uma EDO nesse formato aqui. Então, observem que eu tenho aqui um termo que pode depender das variáveis x e y, e tem um outro, que também dependem dessas variáveis, e está multiplicando a função y', nossa derivada primeira. Então, é a mesma forma que a gente utiliza para resolver as EDOs exatas. Bom, então, uma EDO dessa forma, ela é dita homogênea se as funções m e n satisfazem essas igualdades aqui. Então, olha, o que eu estou fazendo? Eu estou calculando tanto m quanto n no par tx, ty, onde esse t é um número real. Então, eu calculo em tx e ty. Fazendo isso, eu consigo, vamos dizer assim, tirar esse t para fora da minha expressão. E ele vai aparecer aqui com uma potência, no caso, um número inteiro. E essa potência, ela tem que ser a mesma, tanto para m quanto para n.
Tá? Então, basicamente é isso. Tem que satisfazer essas condições, tanto para a função m quanto para a função n. Olha, vamos pegar esse exemplo A. Tá? Então, aqui nesse exemplo A, eu tenho o x menos y como sendo a nossa função m de xy, e o que está multiplicando y' é apenas o x. Então, esse x vai representar a função n de xy. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas expressões, né, essas funções mn, e vou calcular ambas no ponto tx, ty. Tá? Vou começar por essa primeira aqui. Então, olha, eu vou pegar m e vou calcular em tx, ty. Mas como que é a definição dessa função? Olha, ela é definida pegando a primeira coordenada e subtraindo a segunda. Então, eu vou ficar com a primeira, que é tx, menos a segunda, que é t vezes y. Tá? Então, eu tenho essa diferença aqui. Observem que eu consigo, então, colocar esse t em evidência. Eu colocando em evidência, vai sobrar o x menos y. Bom, mas quem que é x menos y? É justamente a minha função m de xy. Então, eu posso escrever isso como sendo t multiplicado por m de xy. Então, percebam que dessa forma, eu consegui mostrar que essa função m satisfaz essa condição, né? Ela vai ser um t vezes m, e no caso, esse n, né, esse expoente n, é igual a 1. Tá? Deixa eu até colocar entre parênteses aqui. Tá? Então, ela é uma função que satisfaz essa condição para n igual a 1. Agora, eu vou verificar a função n, tá? Vou fazer a mesma verificação. Então, eu pego essa função e também calculo ela no ponto tx, ty. Bom, essa função n, ela está definida como sendo a primeira coordenada. Então, nesse caso, eu preciso pegar o t vezes x, que é a nossa primeira coordenada. Tá? Então, eu fico com t vezes x. Bom, mas quem que é o x? O x é justamente a nossa função n de xy. Então, esse produto ele pode ser reescrito como t multiplicado por n de xy. Então, dessa forma, eu acabei de verificar que a função n também satisfaz essa condição e com n igual a 1. Bom, e como satisfaz essas duas condições, né, em relação a m e a n? Então, a gente diz que essa EDO é homogênea. Tá? Então, essa EDO aqui, ela é uma EDO homogênea. Bom, vamos ver mais um exemplo, depois a gente vai para o método. Eu estou definindo isso daqui porque vocês vão ver que essa substituição que a gente vai trabalhar, ela serve, né, ela se aplica para EDOs que são homogêneas. Então, a EDO, ela precisa satisfazer essas condições para a gente fazer esse tipo de substituição que eu vou passar para vocês. Vamos pegar mais um exemplo, então. Olha, agora no item B eu tenho essa outra EDO. Observem que ela já está naquele formato que a gente quer. E eu consigo identificar, então, quem são as funções m e n. Tá? Então, a função m é x ao quadrado mais y ao quadrado e n é x ao quadrado menos y ao quadrado. Olha, então, eu vou começar verificando a função m. Tá? Então, eu vou calcular ela em tx, ty. Bom, essa função m ela está definida como a primeira coordenada ao quadrado somada com a segunda ao quadrado também. Então, eu preciso pegar o meu tx elevado ao quadrado e somar com ty elevado ao quadrado. Então, fazendo isso, eu fico com t ao quadrado x ao quadrado mais t ao quadrado y ao quadrado. Posso colocar o t ao quadrado em evidência. Então, o que sobra é x ao quadrado mais y ao quadrado.
E observe, então, que esse termo entre parênteses é a nossa função m de xy. Então, isso vai ser igual a t ao quadrado multiplicado por m de xy. Bom, então, eu acabei de mostrar que essa função m satisfaz a condição lá da definição de EDO homogênea, e nesse caso o nosso n vale 2. Bom, e não é difícil verificar que n também satisfaz essa condição. Tá? Vai ser exatamente a mesma verificação, a diferença aqui é o sinal, né? Enquanto aqui para a função m a gente tinha um sinal de mais, aqui a gente tem um sinal de menos, então a verificação acaba sendo análoga. Né? Então, n calculado em tx, ty vai ser igual t ao quadrado, x ao quadrado, menos t ao quadrado, y ao quadrado. E a gente coloca esse t ao quadrado em evidência. E o que sobra aqui, né, que está entre parênteses, é a expressão da nossa função n de xy. Bom, então, essa função n também satisfaz a condição lá da definição, e com n igual a 2. Tá? Então, portanto, essa EDO também é uma EDO homogênea. Então, toda vez que a gente tiver uma EDO nesse formato e homogênea, a gente vai poder utilizar essa substituição aqui. Tá? Então, a gente vai pegar a nossa variável y, né, que no caso é a nossa variável dependente, a gente vai escrever ela como sendo u multiplicado por x. Lembrando que quando a gente faz esse tipo de substituição, a nossa intenção é obter uma nova EDO nas variáveis u e x. Então, a variável u vai passar a ser a nossa variável dependente e x continua sendo a variável independente. Tá? Então, inicialmente a gente tem y como sendo uma função de x, e com essa substituição a gente obtém uma EDO na variável u, né? Então a gente vai ter uma função aí u em função de x. Tá? Então essa é a ideia. E vocês vão ver que essa nova EDO, na variável u, ela vai ser uma EDO com variáveis separáveis. Né? Também, assim como a gente viu lá na nossa aula passada, né, para o primeiro tipo de EDO que a gente estudou, aqui a gente também vai obter uma EDO com variáveis separáveis, e a gente vai, então, solucionar através do método para EDOs desse tipo, né, de variáveis separáveis. Então, como exemplo, a gente vai chegar na solução dessa EDO, e observem que é a mesma EDO que a gente colocou, né, que a gente analisou aqui no primeiro exemplo. Então, a gente já verificou que ela é homogênea, tá? Então, a gente não precisa repetir essa etapa, portanto, ela é homogênea, e a gente, então, vai poder aplicar o método. A gente vai chamar a nossa variável y de u vezes x. Então, é essa substituição aqui que a gente vai fazer. Bom, para a gente fazer essa substituição, a gente precisa, né, além da função y, né, que está aparecendo aqui, no caso, na nossa EDO, a gente precisa determinar quem é a y', né, a derivada primeira dessa função. Tendo essa derivada, a gente também vai ter que fazer a substituição dela aqui na equação inicial. Para a gente chegar nessa derivada, a gente deriva essa identidade, né, em relação a x, e no caso, a gente tem que derivar os dois lados da equação. Tá? Então, a gente vai ficar com o seguinte: como o y é uma função que depende de x, então eu vou ficar com y', e do lado direito da minha identidade, eu tenho a função u, que também é uma função que depende de x, multiplicado por x. Então, para a gente derivar esse lado da expressão, a gente precisa utilizar regra do produto. Tá? Então, vai ficar assim: derivada da primeira função, que no caso é u', multiplicado pela segunda, que é x, somado com
a primeira vezes a derivada da segunda. Derivando x em relação a x, isso vai dar 1, né? Nossa constante 1. Então, aqui no caso, eu acabo ficando apenas com a função u. Ok? Então, né, o que eu fiz aqui foi derivar os dois lados da nossa equação estrela em relação à variável x. Bom, então agora eu vou pegar essas duas expressões, né, estrela e duas estrelas, e vou substituir na nossa EDO inicial. A gente vai ficar com o seguinte. Bom, então, aqui eu vou ficar com x menos y, e no caso o y vale u vezes x. Então, vai dar x menos u vezes x, somado com x vezes a derivada de y, né, que é essa expressão aqui. Eu vou pegar o meu x e vou multiplicar essa soma. U' vezes x mais u. E isso é igual a zero. Tá? Então, vamos simplificar. Olha, o que vai acontecer aqui, né? A gente vai ter termos que vão se anular. Deixa eu só resolver essa multiplicação. Então, aqui, olha, eu vou ficar com u' multiplicado por x ao quadrado, somado com u vezes x, igual a zero. Então, a gente consegue cancelar esses dois termos, né? Então, o que acaba sobrando é isso. Vou fazer o seguinte, olha, eu vou passar esse x para o outro lado, então eu fico com u' multiplicando x quadrado, aí eu vou ficar com menos x. Lembrando que esse u', né, é a derivada de u em relação a x, né, é du dx. E nesse caso, né, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse x ao quadrado para o outro lado também, né, ele vai passar dividindo o menos x, né, então vai ficar assim. Correto? Então, dessa forma, né, a gente consegue simplificar. Eu acabo ficando com menos 1 sobre x do lado direito. Então, eu tenho que du dx é igual a menos 1 sobre x. Então, eu acabo ficando com du igual a menos 1 sobre x dx. E então, a gente coloca as integrais, né, dos dois lados da expressão. Tá? Então, a gente acaba ficando com essas duas integrais. Do lado esquerdo é a integral, né, da nossa constante 1 em relação a u. E do lado direito eu tenho a integral de menos 1 sobre x em relação à variável x. Tá? Então, a gente vai calcular aí essas duas integrais para poder chegar numa expressão para a função u. Então, deixa eu continuar do outro lado. Olha, então, integrando du, a gente tem u. Tá? Então, nossa primeira integral dá u. E do lado direito, eu vou ficar com menos ln do módulo de x mais a constante de integração, que eu vou chamar de c. Tá? Então, a gente tem essa expressão, né, que parte lá das nossas integrais. Então, essa daqui é a solução u, né, que no caso é a solução da nossa EDO transformada, vamos dizer assim. E para finalizar, o que a gente faz? A gente pega essa expressão que a gente acabou de obter, volta aqui nessa equação estrela, tá vendo? Aí a gente vai substituir esse valor que a gente determinou para u, aqui no lugar de u, e fazendo isso a gente chega na solução y, que é a solução da EDO inicial. Tá? Então, para finalizar, eu só vou fazer essa substituição. Então, vai ficar assim, né? A identidade é y igual a u vezes x. Então, eu vou ficar com y igual a menos ln do módulo de x mais c, multiplicado por x,
Tá? Então, a gente pode escrever isso como sendo y igual menos x vezes ln do módulo de x, mais a nossa constante c vezes x. Então, portanto, essa é a solução, né? Na realidade, é uma família de soluções, que a gente tem uma constante aqui envolvida, uma constante real. Então, para cada valor que a gente atribui a essa constante, a gente acaba tendo uma solução particular para a nossa EDO. Tá? Então, isso daqui é uma família de soluções da nossa EDO inicial, que tem essa expressão aqui. Então, isso é geral, tá? Sempre que nossa EDO for uma EDO homogênea, é esse tipo de substituição que a gente vai fazer, né? Isso sempre vai dar certo e vai transformar nossa EDO numa EDO de variáveis separáveis. E, para finalizar, a gente vai ver um terceiro caso, que são para EDOs conhecidas como equações de Bernoulli. Aí a gente finaliza. Então, deixa eu passar para lá, então. Bom, então essas EDOs têm esse formato, né? Observem que aqui na minha expressão eu tenho a derivada primeira, eu tenho aqui a função y, e desse outro lado da equação eu tenho a função y também, mas elevada a um expoente. Tá? Esse n ele pode ser qualquer valor real. E outra coisa, observem que o que está multiplicando, né, tanto y como yn, são funções que dependem apenas da variável x. Tá? Então, tem que ter esse formato aqui para a gente poder aplicar esse tipo de substituição que eu vou passar para vocês agora. Bom, então, toda vez que a gente tiver uma equação nesse formato, a gente utiliza essa substituição aqui. Então, a gente toma a nossa variável u como sendo y elevado a 1 menos n. Bom, e fazendo essa substituição, a gente transforma o EDO nesse formato em um EDO linear. Tá? Então, observe inicialmente que se esse n, né, for diferente de 1 ou 0, deixa de ser um EDO linear. Né? Se a gente tiver, por exemplo, um y ao quadrado, um y ao cubo, isso não é um EDO linear. E quando a gente utiliza esse tipo de substituição, a gente consegue obter um EDO, que também vai ser um EDO nas variáveis u e x, e essa EDO é uma EDO linear. E sendo linear, a gente conhece o método para resolução, né, que é aquele método que utiliza fator integrante. Tá? Então, a gente vai recordar, né, através do próximo exercício, como que a gente soluciona, né, como a gente resolve uma EDO desse tipo. Olha, vamos olhar para essa EDO, então, do exemplo. Observem que ela está no formato da definição, né? Ela é uma equação de Bernoulli. Então, aqui eu tenho a derivada primeira, multiplicando y, eu tenho 1 sobre x, é uma função que depende apenas de x, e do lado direito eu tenho a função x multiplicando y ao quadrado. Então, observem, não é uma EDO linear. Tá? Ela não é linear justamente por causa desse y ao quadrado que está aparecendo aqui. O que a gente vai fazer agora é transformar ela numa EDO linear através da substituição. Então, nesse caso, olha, a substituição, né, como ela é u igual y elevado a 1 menos n, e nesse caso o nosso n vale 2, então eu vou ficar com u igual a y elevado a 1 menos 2. Ou seja, isso vai dar u igual a y elevado a menos 1, que a gente pode escrever como sendo 1 sobre y. Ok? Então, é essa substituição que a gente vai fazer. Bom, como na verdade a gente precisa do valor de y, né, que é esse valor que a gente vai colocar aqui na EDO, eu só vou inverter aqui a posição,
Se a gente multiplicar em cruz, a gente chega nessa expressão aqui, y igual a 1 sobre u. Vou substituir esse valor aqui na nossa EDO inicial. E a gente precisa também da derivada primeira, né? Aqui a gente tem a função y, ela vai entrar aqui nesse fator e vai entrar aqui também. E a gente precisa da derivada primeira, que a gente obtém derivando os dois lados dessa equação em relação a x. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou derivar a nossa equação anterior em relação à variável x. Tá? Então, os dois lados dela. Lembrando que esse u que está aparecendo aqui também é uma função que depende de x. Bom, como que fica, então, essa derivada? Eu vou ficar com a derivada de y, que é y', e derivando essa função, a gente tem o seguinte, né? Aqui a gente acaba aplicando uma regra da cadeia, né? Já que essa função u depende de x, a gente vai ter que derivar, isso vai dar menos 1 sobre u ao quadrado e multiplicar pela derivada da função. Então, vai aparecer um u' aqui multiplicando, correto? Então, regra da cadeia para derivar 1 sobre u, já que u é uma função que depende de x. Bom, então é isso, né? A gente tem as funções y e y'. Então, agora eu vou pegar essas duas expressões e vou substituir na EDO inicial. Vai ficar com o seguinte, né? Deixa eu passar a EDO para cá. A EDO é essa, é y' mais 1 sobre x vezes y igual a x vezes y ao quadrado. Bom, o que a gente obteve para y'? É menos 1 sobre u ao quadrado vezes u'. Tá? Então, isso eu vou somar com 1 sobre x vezes a função y, que no caso é 1 sobre u. Então, a função y é 1 sobre u. E do outro lado da identidade, eu tenho x multiplicado por y ao quadrado. Então, eu vou ficar com x vezes 1 sobre u elevado ao quadrado. Então, essa expressão aqui. Bom, vamos ver o que dá para simplificar aqui. Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou multiplicar os dois lados da minha equação por menos u ao quadrado. Tá? Então, eu vou multiplicar por menos u ao quadrado. Eu estou fazendo isso porque eu quero que o termo resultante aqui, né, multiplicando no caso u', seja a constante 1. Tá? Então, por isso que eu estou fazendo essa multiplicação. Olha, então, fazendo isso, olha, eu vou multiplicar todos os termos por menos u ao quadrado. Então, aqui para o primeiro termo, eu acabo cancelando, né, com esse que está dividindo, e como eu tenho sinal de menos aqui também, então vai ficar positivo. Então, eu fico apenas com u' ali no primeiro termo. No segundo, né, eu vou mudar o sinal. Aí, eu tenho um u aqui dividindo, eu vou ficar com u ao quadrado sobre u. Então, vai sobrar apenas um u na parte de cima. Então, a gente fica com essa expressão aqui. Menos 1 sobre x multiplicado por u. E do outro lado da equação, aqui vai aparecer um u ao quadrado dividindo. Então, a gente vai cancelar com esse u ao quadrado aqui. E vai ter que alterar o sinal. Então, isso vai dar menos x. Tá? Então, é essa a nossa nova EDO. Observem que ela é uma EDO linear. Ela é uma EDO linear. Agora, eu não tenho nenhum termo ao quadrado, igual a gente tinha inicialmente. Então, a gente consegue aplicar o método de resolução para EDOs lineares. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer daqui em diante. E o nosso objetivo é chegar na solução dessa EDO, que é a função u. Então, a gente vai chegar no
uma expressão para a função u. E tendo essa função u, a gente consegue obter a função y. Tá? Então, vamos primeiro obter quem é a função u de x. Bom, então, relembrando lá o método para resolver equações lineares. A gente precisa montar um fator integrante, e esse fator integrante envolve essa função aqui. Tá? Se vocês olharem lá o método, a gente chamou essa função, que é a função que está multiplicando, no caso aqui, u, a gente chamou de p de x. Então, é essa função que a gente vai utilizar para montar o nosso fator integrante. Então, o fator integrante, no caso, vai ser uma função, né, a nossa função μ na variável x. Essa função ela é definida como sendo a exponencial da integral da função p, que nesse caso é menos 1 sobre x. Tá? Então, menos 1 sobre x dx. Então, resolvendo essa integral, a gente pode jogar esse menos aqui para fora, a gente vai ficar com menos ln do módulo de x. E lembrem-se que a gente não precisa colocar a constante de integração aí para compor esse fator integrante. Tá? Então, eu posso deixar apenas o menos ln do módulo de x. Eu vou fazer o seguinte, para poder simplificar esse termo, eu vou utilizar propriedade de logaritmo. Então, esse menos 1 que está multiplicando ln, eu vou jogar como expoente desse módulo de x. Tá? Então, eu vou ficar com exponencial de ln de módulo de x elevado a menos 1. Então, eu estou fazendo isso para poder simplificar a expressão, né? Porque aqui eu tenho exponencial de ln, são funções inversas, isso acaba dando esse termo que está aqui, que é o módulo de x elevado a menos 1. Bom, esse módulo de x elevado a menos 1, eu posso escrever como sendo 1 sobre o módulo de x. E como a gente está trabalhando com fator integrante, eu posso tirar esse elemento do módulo. Isso daqui seria para a gente 1, né, dividido por mais ou menos x. E quando a gente trabalha com fator integrante, não importa a constante que está multiplicando a função, né? O que importa para a gente é a função. Até porque a gente vai pegar esse elemento e multiplicar os dois lados da EDO por ele. Então, se a gente tem uma constante aqui multiplicando, como essa constante vai aparecer em todos os termos, a gente pode cancelar essa constante. Tá? Então, por isso que a gente não precisa pegar esses valores, a gente pode apenas pegar o 1 sobre x aqui como fator integrante. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar essa expressão, né, 1 sobre x, e vou multiplicar os dois lados dessa minha EDO por ele. Olha, deixa eu passar a EDO para cá. Então, a EDO é essa, né? É 1' menos 1 sobre x vezes u igual a menos x. Né? Essa é a nossa EDO linear. Então, agora eu vou multiplicar os dois lados dela pelo fator integrante, que é 1 sobre x. E fazendo isso, a gente vai chegar nessa expressão aqui, olha. Eu vou ficar com 1 sobre x vezes u' menos. Aqui vai aparecer um x ao quadrado, então vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado vezes u. E do lado direito, eu consigo cancelar, né, o x, sobra apenas o menos 1. Tá? Então, eu vou ter essa expressão aqui. O que faz o fator integrante, né, numa EDO? Se vocês estiverem lembrados lá da atividade que a gente fez relacionada a EDOs lineares, a gente viu que esse termo aqui que a gente obtém, né, que está do lado esquerdo da nossa EDO, ele pode ser reescrito como uma derivada em relação a x do produto de duas funções. Né? Quem são essas funções?
é a solução da nossa EDO, que nesse caso é a função U, multiplicado pelo fator integrante, que é 1 sobre x. Tá? Então, a gente tem essa derivada aqui do produto. E isso, então, é igual a menos 1. Tá? E se vocês quiserem verificar, né, que de fato vale essa passagem, né, essa identidade, eu recomendo vocês realizarem essa derivada aqui, né, fazer o caminho inverso no caso. E aí vocês vão observar que ela de fato resulta nesses dois elementos. No caso aqui a gente tem que fazer uma derivada do produto, né, já que essa função depende de x. Então, fazendo aqui uma derivada desse produto, a gente obtém esses dois elementos que estão aqui em cima. Bom, após essa transformação, né, para finalizar, o que a gente faz? A gente integra os dois lados dessa equação em relação a x. Tá? Então, eu vou integrar essa derivada e vou integrar a minha constante menos 1. Então, integro os dois lados em relação a x. Do lado esquerdo, a gente acaba ficando com a integral de uma derivada, né? E como são operações inversas, isso acaba dando esse termo que está entre colchetes, que é u vezes 1 sobre x. Desse outro lado, né, integrando menos 1, a gente obtém menos x mais a constante de integração, que eu vou chamar de c. Observem que eu posso, então, pegar esse x que está aqui dividindo, passar ele multiplicando esses dois termos. Então, fazendo isso, eu obtenho u igual menos x ao quadrado mais c vezes x. Então, olha, essa expressão que a gente acabou de obter é a solução da nossa EDO linear. Né? No caso, essa EDO aqui, a gente obteve com a substituição. Para finalizar, né, o que está faltando fazer? Para finalizar, a gente volta nessa expressão, foi a expressão que a gente utilizou inicialmente para realizar a mudança de variável na EDO. Como a gente acabou de obter uma expressão para a função u, né, que está aparecendo aqui, observem que se a gente substituir aqui por aquele valor, a gente obtém, então, quem é a função y, e essa função y é a solução da EDO inicial. Então, a gente precisa ainda voltar aqui nessa equação para obter a nossa solução y. Então, é isso que eu vou fazer para finalizar. Então, deixa eu chamar isso daqui de 3 estrelas. E eu vou, então, substituir essa equação na equação estrela. Então, substituindo a equação anterior em estrela, a gente tem o seguinte. E o valor de u que a gente acabou de obter é menos x ao quadrado mais c vezes x. Posso escrever assim, né? Eu posso deixar nesse formato mesmo de fração, não tem problema. Então, essa é a solução da nossa EDO inicial, que nesse caso também é uma família de soluções, né? Porque a gente tem essa constante c envolvida, e essa constante ela pode assumir qualquer valor real. Tá? Então, para cada valor real que a gente atribui a essa constante, a gente tem uma solução particular da EDO. Então, isso daqui acaba sendo uma família de soluções da nossa EDO inicial, y' mais 1 sobre x vezes y igual a x vezes y ao quadrado. Tá? Então, essa é a nossa EDO inicial.